apresentação aqui e compartilhar a tela. Bom, tá todo mundo conseguindo ver a tela aí? Tá dando para ver? Chat aqui. Sim, Maria Eduarda falou que tá, Aline também. Bom, beleza. Então, vou começar a explicação aqui e conforme for, o pessoal vai entrando aí. O assunto relevante dessa semana, né, como eu tinha falado, é o leilão de saneamento básico no Rio de Janeiro. E aqui eu vou passar um pouco do histórico, né, do que aconteceu. Na última semana, né, ocorreu na B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, o leilão para concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que chama SEDAI. Né? A SEDAI atualmente ela atende 64 dos 92 municípios do Rio de Janeiro, porém esse serviço que é fornecido pela essa estatal chegou até a virar notícia, né, nos últimos anos pela péssima qualidade da água e do tratamento de esgoto. Como eu coloquei nessa imagem aqui, a água estava saindo com uma coloração muito ruim, um cheiro ruim, um gosto ruim também que os moradores estavam relatando. E os mares lá também são extremamente sujos, né? Não tratam direito os esgotos, acaba entrando muito lixo nas águas. E, inclusive, isso chegou a ser tema da Olimpíada de 2016, na época, que a comissão da Olimpíada chegou a entrar com recurso para não ter aquelas provas que iam ser feitas no mar, né? Justamente por conta da poluição, que era uma água imprópria para os banhistas, né? Então, eles queriam cancelar as provas de natação, de barco e coisas do tipo. Tudo isso também foi por culpa da SEDAI. Aí eu coloquei aqui explicando o problema, né, da SEDAI. Ela é uma empresa estatal e justamente por ela ser uma empresa estatal, ela estava sendo meio que utilizada como cabide de emprego ali, né? Então os políticos poderosos estavam indicando cargos e ela estava envolvida em escândalos de corrupção, né? Em licitações fraudadas. Alguns empregados abriam licitações, avisavam determinada empresa, aquela empresa assumia essa licitação, né, começava a prestar o serviço e repassavam dinheiro para esses funcionários, né? Então eles levavam meio que um lucro aí. E eu até coloquei o link aqui de uma matéria do G1 que esse prejuízo por conta desses escândalos de corrupção chegou a quase 70 milhões de reais, né, nos últimos anos. Então é algo bem prejudicial. E quem teve que pagar essa conta era a população do estado do Rio de Janeiro, né? Que tinha que conviver com uma estatal dando déficit, com um serviço de má qualidade, né, com esgoto ao ar livre, os mares poluídos, os riscos de pegar doenças, né, devido à utilização dessas águas sujas, e isso gerou inclusive uma crise chamada crise da geosmina, que foi no início de 2020, né, do ano passado. Essa geosmina ela é uma substância que ela é produzida pelas algas, né, as algas marinhas, e ela causam e as algas dos rios também, e elas causam alguma alteração na água. Então, durante semanas, milhares de pessoas no Rio de Janeiro receberam essa água com cheiro e um gosto ruim. E aí, no fim de janeiro, né, umas cargas de toneladas de carvão ativado foram despejadas na estação do Guandu, que é onde ocorre o tratamento das águas, e deu certo. A água deu uma limpada aí durante o ano de 2020. Só que em outubro de 2020, né, do ano passado, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico acabou multando a SEDAI em quase 6 milhões de reais. Então, mais um prejuízo aí que a empresa vem causando para quem paga os impostos, né? E aí, justamente pensando nessa realidade da população do Rio de Janeiro e também de populações de outras regiões do país que sofrem com a falta de água e tratamento de esgoto, o Congresso Nacional resolveu aprovar uma nova lei regulando o saneamento básico. Isso ficou bem famoso, foi também no ano passado, e ficou conhecido como o Marco Legal do Saneamento Básico. Porque, atualmente, a maioria dos serviços de tratamento de esgoto ele é prestado por empresas estatais. A Sabesp, aqui no caso de Franca, né, quem é de Franca aí, ela é uma empresa mista, então ela é metade do Estado e metade privada.
Mas no país inteiro, a maioria das empresas são estatais, totalmente do governo. E aí, essa nova lei, que foi o marco legal do saneamento básico, pretendeu aumentar a participação das empresas privadas nesse setor, né, para aumentar a concorrência e melhorar o serviço. O texto que foi aprovado pelo Congresso tem alguns objetivos bem ousados, né? Entre eles é universalizar o saneamento, prevendo coleta de esgoto para 90% da população, né, brasileira, e o fornecimento de água potável para quase 100% do povo, até o fim de 2033. Então, ainda tem aí uns 12 anos até isso acontecer, né? Aí eu coloquei aqui o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando que essa nova lei do Marco Legal do Saneamento pode gerar um investimento de 600 a 700 bilhões nesse setor de saneamento básico, né? Ele falou que esperava isso e disse que é muito triste que 100 milhões de brasileiros, né, que é quase metade da nossa população, não podem lavar as mãos. Na verdade, 100 milhões de brasileiros estão sem esgoto e falta água limpa para 35 milhões. Então, para quem é aqui do interior de São Paulo, né, como a gente, está acostumado a ter um serviço bom de água, né, um serviço bom de saneamento básico. Mas nas outras regiões do país isso é bem crítico, inclusive no Rio de Janeiro, que é uma das capitais e um dos estados mais famosos do país, né? Aí, com essa nova lei, não seria mais possível fechar os contratos que eles fechavam antigamente, que é chamados contratos de programa. E esses contratos de programa eram para prestação desses serviços, né, de abastecimento de água e esgoto, e eles eram firmados sem concorrência, né? Era celebrado diretamente com quem queria prestar o serviço e com o governo. Então, basicamente era aquilo que a gente já conhece, né? O governo é meio corrupto, ele vai lá, né, escolhe uma empresa que não vai prestar o serviço direito, mas que vai conseguir dar dinheiro para eles. Então, eles fechavam um contrato com essas empresas aí e gerava aquele esquema de corrupção que eu mostrei mais em cima. E a população ficava com um serviço muito ruim, né? Agora, essa nova lei, ela determina que tem a abertura de uma licitação, né, que vai ser tipo um leilão, igual eu vou mostrar mais para frente aqui o que aconteceu, e essa licitação vai ter a participação de empresas públicas e privadas, né? E também vai acabar com aquele direito de preferência que as companhias estatais tinham. Aí aqui eu coloquei um pouco da diferença entre a privatização e a concessão de alguma coisa, porque na mídia, geralmente, a gente sempre fala, sempre vê falando, né? O governo vendeu a SEDAI, privatizou o esgoto e o saneamento básico do Estado. E não é bem isso que aconteceu. Na privatização, o poder público ele vai abrir mão de alguma coisa, né? Ele vai vender algo que ele tem, e esse algo pode ser uma empresa, pode ser um bem, pode ser qualquer coisa. Na concessão, ele não vai vender aquilo, ele vai conceder uma atividade, né, para a iniciativa privada, para as empresas, e essa atividade ele que deveria prestar, porém, às vezes ele não consegue ou não estava prestando bem, como era no caso, então ele vai conceder essa atividade para uma empresa privada. E aí é o que vai acontecer com o esgoto e saneamento básico. Essas empresas elas vão ter que cumprir metas, né? Bater metas de universalização de água, de tratamento de esgoto, e tem um período determinado de tempo que elas vão prestar esse serviço, não é para sempre. Então, eles não venderam o saneamento básico, né? Não privatizaram isso, foi só uma concessão. É mais ou menos o que acontece com as rodovias, né? Acho que todo mundo aí já deve ter viajado e pegado um pedágio. Quem deveria cuidar das rodovias era o governo estadual, né? O governo federal. Porém, ele faz uma concessão para aquelas empresas, né? No caso aqui de São Paulo, acho que é Autovias, e aí a empresa cuida da rodovia, reforma a rodovia e tem o direito de cobrar o pedágio, né? Para receber os lucros dessa operação. Então, eu coloquei uma pergunta aqui, né? Se a concessão e a concorrência são coisas boas. E sim, são. Porque com o aumento da concorrência, as empresas vão ter que apresentar uma prestação de serviço melhor, né? Com um bom preço e terão que cumprir também o contrato. Porque se eles não cumprirem esse contrato, pode aparecer uma outra empresa que cumpra e ela vai pegar o lugar dela, né? Aí eu até coloquei um exemplo mais simples aqui para todo mundo entender. Se dentro de uma cidade só tem uma pessoa que vende cachorro-quente, por exemplo,
ela vai poder colocar o preço no cachorro-quente que ela quiser, e o cachorro-quente não tem que ser necessariamente bom, porque ela não tem contra quem concorrer. Então, se alguém nessa cidade quiser um dia comer cachorro-quente, ela vai ter que comprar dessa pessoa e ela pode cobrar o preço que ela quiser e oferecer o serviço da qualidade que ela quiser. Porém, se chegasse, por exemplo, mais 10 vendedores de cachorro-quente, ia ter uma concorrência, e esses novos vendedores iam baratear o preço, iam oferecer combos, para atrair aqueles clientes daquele vendedor único que era ruim, né? E eu talvez oferecer uma qualidade melhor. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse leilão. Então, tinha a empresa estatal lá, que era a SEDAI, que cuidava da água e do esgoto do Rio de Janeiro. Ela prestava um serviço muito ruim, estava gerando déficit, né? Estava tendo corrupção. E agora eles leiloaram, né? Abriram a licitação e chegou a concorrência, que é a empresa privada. E aí essas empresas ofereceram um serviço melhor, talvez por um preço menor, e um monte de metas a ser cumpridas, né? Então, é um fator benéfico da concessão. Outra coisa que é benéfico também de conceder uma área para iniciativa privada é que você tira a influência do poder público nessas empresas. Então, os governantes não vão poder mais indicar cargos naquela empresa, né? Igual, não vão colocar quem eles querem ali para fazer um esquema de corrupção, porque a empresa agora é privada, ela tem um dono e o governante não consegue mais interferir naquilo ali. E aí, de acordo com essa proposta, né, os contratos que vão ser celebrados têm algumas metas. Dentre elas está a expansão dos serviços, né, de água, de tratamento de água e esgoto, a redução de perdas na distribuição de água tratada, né, então, muita água é perdida no meio do caminho, com encanamento furado, aumentar a qualidade nas prestações dos serviços e a eficiência e o uso racional da água, da energia e dos recursos naturais. O leilão da SEDAI foi na última semana, foi o maior investimento no setor de saneamento básico da história do Brasil, né? Somou mais de 22,6 bilhões de investimentos e com essa concessão, parte do fornecimento de água do Estado vai estar na mão de dois consórcios por 35 anos. Então, esse é o tempo limitado aí que a empresa vai ter para prestar esse serviço, né? E ao longo desses 35 anos, essas empresas vão ter que investir cerca de 30 bilhões ali no saneamento básico do Rio de Janeiro, né? O objetivo, além da distribuição de água, é obter a universalização da coleta e do tratamento de esgoto para cerca de 13 milhões de pessoas. Então, olha, no estado do Rio de Janeiro, que é um dos melhores estados do país, né, o mais conhecidos, que tem muitas riquezas, tem cerca de 13 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e esgoto tratado, né? Aqui eu coloquei uma observação que o lote 3 do estado, que é uma região ali do estado, uma região oeste no estado, ele não foi arrematado, ninguém quis comprar, as empresas retiraram as ofertas e alguns comentaristas dos jornais disseram que isso ocorreu por conta do tráfico de drogas e da milícia que dominava essas regiões. E aí a empresa não quis entrar ali para prestar o serviço. E aqui o último tópico dessa parte da aula é a importância do saneamento básico para o meio ambiente, né? Então, se cai em algum tema de redação isso, vocês podem tratar que o tratamento de água e o saneamento básico, ele ajuda o meio ambiente, porque na maioria das vezes as pessoas, quando falam em meio ambiente, sempre vem à cabeça aquelas florestas, matas, igual o Pantanal, a Amazônia, porém o meio ambiente ele não é só isso. Grande parte da poluição dos mares e dos rios vem das cidades, né, que não tem tratamento de esgoto, tem lixões ao ar livre, não tem água potável, e a estimativa com essa nova lei e essas concessões é que as condições ambientais no país também melhorem, né? Isso pode, inclusive, diminuir a incidência de algumas doenças, como barriga d'água, dengue, né, zika, chikungunya, enfim, tudo aquilo que dá da água parada e do não tratamento de água e esgoto. Bom, aí o próximo assunto aqui é o impeachment do governador. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum adendo aí do primeiro tema, pode falar. Bom, tudo certo então? Vou passar aqui para o próximo tema e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu volto.
O assunto atual aqui, né, o impeachment do Wilson Witzel, durante a pandemia, né, como todo mundo viu aí, aumentou o repasse de verbas, né, de dinheiro para os estados e municípios consideravelmente, porque, enfim, era necessário comprar equipamento, né, medicamentos, respiradores, criar mais leitos de UTI para preparar o sistema de saúde por conta da doença, né? E alguns desses estados optaram por fazer os chamados hospitais de campanha, né? Teve aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro também teve esses hospitais de campanha. Porém, ao longo da fabricação desses hospitais de campanha, né, existiam alguns indícios de corrupção e superfaturamento das obras. E aí o governador, o Wilson Witzel, ele foi acusado de fraude na contratação de duas organizações sociais, uma delas chama Labas, que era responsável pelo hospital de campanha, né, para tratar os pacientes de Covid, e ele anunciou a abertura de 8 unidades de hospital de campanha. Então ele falou que ia fazer 8 hospitais de campanhas, mas ele pegou todo o dinheiro e apenas 2 hospitais foram inaugurados pelo governo estadual, e mesmo assim com muito atraso e uma qualidade de leitos inferior. Então, ninguém sabe o que ele fez com o resto do dinheiro, né? Sumiu, e aí ele começou a ser investigado por corrupção e foi afastado do cargo pelo STJ desde 2 de setembro de 2020. Então, desde o ano passado, ele já não era mais o governador em exercício. E aí, na última semana, um tribunal misto, né, composto de juízes e parlamentares, votou de forma unânime, né, 10-0, para ele ser impeachmentado. Então, atualmente, ele não é mais o governador e ele ficou inelegível por 5 anos. O Witzel alegou que ele era inocente e que estava sendo perseguido politicamente, porque as denúncias que foram feitas contra ele ocorreram com base em uma única delação do seu secretário de saúde, né? Porém, ele foi denunciado ao STJ, que aceitou a denúncia, e o processo criminal já está correndo na corte. E esse processo pode levar, inclusive, à prisão dele, né? Porque ele é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, isso vai gerar alguma polêmica aí nas próximas semanas e meses, né? Porque o vice-governador, que chama Cláudio Castro, já tomou posse, né, no último sábado. Porém, o ex-governador, que é o Wilson Witzel, disse que não vai desistir do cargo dele e que vai recorrer até o STF para provar que está sofrendo uma perseguição, né? E aí eu coloquei uma observação aqui, que além do Wilson Witzel, né, outros 2 governadores foram alvos de processo de impeachment recentemente, né, por conta da pandemia, do superfaturamento de respiradores, de hospitais e coisas do tipo. Que são os mandatários de Santa Catarina, que o cara chama Carlos Moisés, e do Amazonas, que chama Wilson Lima. Inclusive, o Amazonas foi aquele problema onde faltou oxigênio lá, que falaram que o governo federal não tinha mandado oxigênio. Enfim, é interessante dar alguma lida nesse sentido também. E aí, aqui, né, para terminar, os últimos assuntos importantes da semana. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira perguntar algo ou falar alguma coisa, pode escrever aí ou abrir o áudio. Os assuntos importantes da semana, eu coloquei que os protestos de colombianos, né, por conta de uma reforma tributária que foi proposta pelo governo. Durante 6 dias de protesto, morreram pelo menos 18 civis lá e um policial na Colômbia, né? E a ONU condenou o uso excessivo da força no país. Inclusive, até um ministro desse país, da Colômbia, renunciou. Na internet vai ter vários vídeos e imagens das ações violentas da polícia, e a crise de violência começou em 28, quando houve aquele primeiro protesto contra a reforma tributária do governo. O ministro da defesa deles ali, que cuida de interferência, né, da segurança, chama Diego Molano, e ele atribuiu essa violência, né, aos participantes das manifestações. Ele falou que foi eles que criaram as violências. Segundo ele, esses atos foram premeditados, né, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc, né, que é uma força armada revolucionária que mexe até com o tráfico de drogas também. E diz que esse pessoal das Farc estava interferindo na Colômbia e financiando esses protestos para criar confusão lá.
Mas o presidente, que chama Ivan Duque, propôs a elaboração de um novo projeto que descartou os pontos mais polêmicos da reforma tributária, né? Então, ele tirou o aumento de imposto sobre serviços e mercadorias, né? E a ampliação da base de contribuintes com o imposto de renda. Então, ele queria criar um imposto de renda lá e aumentar o imposto sobre serviços e mercadorias. E agora, com essa nova proposta, ele vai tirar essa parte. Ninguém quer pagar mais imposto, né? Inclusive, se aqui no Brasil tivesse uma reforma tributária desse jeito, provavelmente ia ter manifestação também. Outra notícia aqui dessa semana, né, de hoje, inclusive, é que o Yahoo Respostas ele foi desativado, né, nessa terça-feira. É um site bem famoso, ele foi criado em 2005 ali, e ele reuniu milhões de perguntas de internautas que buscavam resolver problemas de informática, de relacionamento, dúvidas escolares e até umas questões meio filosóficas, outras, umas teorias da conspiração também. Mas o serviço perdeu relevância, né, nos últimos tempos, e a própria empresa admitiu isso num e-mail. E aí, depois de 16 anos respondendo um monte de dúvidas, o Yahoo resolveu encerrar esse serviço aí. E hoje foi a data limite para baixar os arquivos da plataforma para quem quisesse, né? Agora ela está encerrada. E os últimos, acho que não, o último não, falta outro aí. O Bill Gates e a esposa dele anunciou o divórcio após quase 30 anos juntos, né? E isso é importante por quê? Porque a revista Forbes listou o Bill Gates como o quarto indivíduo mais rico do planeta, atrás do Jeff Bezos, Elon Musk, enfim. E a Melinda, que é a mulher dele, não aparece no topo da lista das mulheres mais ricas do planeta, porque a fortuna dela está meio que atribuída com a do Bill Gates. Porém, caso venha o divórcio, né, e essa fortuna seja dividida ao meio, ela seria catapultada para as primeiras posições na lista das mulheres mais ricas do mundo, né? O Bill Gates provavelmente ia cair de posição e isso poderia também enfraquecer as empresas, né? Talvez a Microsoft, atrapalhar alguns projetos, né? Imagina dividir a Microsoft, que é uma empresa gigante, então poderia meio que atrapalhar ela nos investimentos no futuro, né? E talvez, quem sabe, sei lá, acarretar até numa perda de muitos bilhões para a empresa. Hoje também iniciaram os depoimentos, né, da CPI da pandemia no Senado. Ela vai investigar as ações e omissões do governo federal, também governo estadual e municipal durante a pandemia do Covid, né? Hoje estava previsto o depoimento do ex-ministro da Saúde, né, o Henrique Mandetta, e o Nelson Teich. Só que até o momento que eu vi, o Teich ainda não tinha deposto, porque o Mandetta levou muito tempo. Então, não sei se ocorreu o depoimento dele hoje. Não deu tempo de atualizar. Porém, o Eduardo Pazuello, que foi o penúltimo ministro da Saúde, né, aquele que era general, ele ia ser ouvido na quarta-feira, que é amanhã, só que ele alegou que ele não poderia comparecer porque ele teve contato com o pessoal que teve Covid, então ele ia ter que ficar de quarentena, né? Foi isso que foi alegado. E aí ele não ia poder comparecer no depoimento. E aí, agora sim, a última notícia aqui do dia, né, que 3 crianças e 2 funcionárias foram assassinadas, né, após um jovem de 18 anos invadir uma escola hoje com um facão, né, em Santa Catarina. Essas pessoas morreram após o ataque à faca, né? E o assassino de 18 anos deu várias facadas no próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo para o hospital da região ali após o crime. Ninguém tem ainda informações muito certas desse crime, mas segundo alguns relatos, quando o cara entrou ali, os funcionários inclusive esconderam os bebês para que ele não atacasse e não matasse mais gente, né? E mesmo assim ele conseguiu matar 5 pessoas. E aí eu coloquei o link aqui e o link das outras matérias também. Bom, é isso. Não tem mais o que ficar falando muito, né? Já é quase 8 horas também. Caso alguém tenha alguma dúvida, chegou depois e quiser que volta em algum tema aí, pode pedir, né? Pode comentar. Se tiver alguma sugestão de tema aí para a próxima aula, às vezes vir alguma questão também. Se não, eu encerro a aula aqui antes
E é bom que vocês ficam com uns minutos de descanso aí. Meu chat aqui. Maria Eduarda falando que tá tudo certo. O Vitor também, tá tranquilo. Bom, então eu vou parar o compartilhamento aqui. E aí é isso. Caso alguém depois tenha alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para perguntar, pode perguntar. A Aline também está falando que está tudo certo. Eu vou encerrar aqui, né? Obrigado aí todo mundo que compareceu na aula. Né? Boa noite e boas aulas para todo mundo aí, né? Vai ter mais hoje. Tá, boa noite, obrigado pela aula. Boa noite, Luiz. De nada, que isso. Eu que agradeço a presença de todo mundo aí. Vou